Bom dia, crianças e crianços! Vamos iniciar hoje nossa aulinha de geografia da turma do 8º ano. Uma aula que será praticamente uma revisão do que vai ser abordado dentro da nossas perguntas, onde vocês vão responder oralmente, e a gente vai trabalhar com o capítulo 3, falando dos sistemas econômicos, o capitalista e o socialista, como já trabalhamos anteriormente. Hoje vamos retomar este assunto, justamente por conta da nossa provinha oral, nossas perguntas orais que vocês vão responder. Falar primeiramente da Organização Mundial, desse processo de divisão capitalista e socialista. A Organização do Espaço Mundial nem sempre foi a mesma, com o passar do tempo as coisas começaram a se modificar, devido ao avanço de tecnologias, devido à implantação de sistemas econômicos, e esse processo acabou promovendo de forma positiva o desenvolvimento de nossa economia. Ao longo da história, as sociedades mais poderosas o construíram e desenvolveram de acordo com os seus interesses, Cada sociedade passava a ter interesses diferenciados, ao qual, por exemplo, com o processo de Revolução Industrial, a Inglaterra, a Itália, foram principais países que se desenvolveram economicamente naquele processo, até então, com o processo de desenvolvimento da indústria, que aí se tornaram grandes potências econômicas naquela época, século XVIII. Muitos impérios ampliaram seus domínios, como o Império Macedônico, na realidade, de Alexandre o Grande, o Romano, como os Czares, e o Mongol de Gengis Khan. Mas nenhuma sociedade teve tanto sucesso em tal tarefa quanto a dos europeus a partir do século XV e XVI, com as grandes navegações, que na realidade foi a partir de então que deu início aí o processo de globalização, ampliando novas fronteiras mundiais e aí, consequentemente, encurtando caminhos para chegar a novos territórios, e a partir de então começou-se a haver uma integração mundial. O processo expansionismo de nações imperiais ocorreram em diferentes períodos da história e da humanidade e tiveram em comum os objetivos de obter riquezas, escravos, novas rotas comerciais e realizar cobranças de impostos. A constante reinvenção do sistema capitalista. O capitalismo ele sempre está sendo reinventado com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, e a partir daí a gente tem novas formas de capitalizar o mundo. O sistema capitalista é um regime político e econômico em que os meios de instrumento de produção são propriedades privadas e estimula-se a liberdade de iniciativa, o lucro como principal objetivo. Então, gente, se eu vim perguntar a vocês quais as características do capitalismo, aí seria aí a propriedade privada, livre iniciativa, e como principal característica o lucro, Tem também a lei da oferta e da procura, que são características fundamentais do sistema capitalista, Então, isso aí é um dos processos fundamentais que, infelizmente, alguns países acabam promovendo um sistema capitalismo utópico, onde acabam, de certa forma, mudando as características do capitalismo, que isso acaba promovendo um crime. Na realidade, por exemplo, o Brasil, a gente tem a formação do cartel. Cartel é um sistema
monopólio, né, que quebra a característica do capitalismo. Né? O sistema monopolista, a formação do cartel, quebra o capitalismo. De que forma? Né? Porque a gente tem no sistema capitalista uma característica da lei da oferta e da procura. A formação do cartel, ela impede com que as pessoas elas façam pesquisa de mercado para que no final ela obtenha o lucro, que é a principal característica do capitalismo. Como assim, professor? Por exemplo, vamos para os combustíveis. Um grupo de donos de combustível se reúne e resolve estabelecer um preço único para o preço da gasolina. De forma tal que o indivíduo, quando vai pesquisar a gasolina, ele chega num posto de gasolina, eu vou dar um exemplo, o valor do litro está R$ 4,25. Ele vai em outro posto, R$ 4,25. Vai em outro posto, R$ 4,25. Então ele roda a cidade todinha e a gasolina está R$ 4,25. Ou seja, ele não teve a opção de colocar gasolina em um posto de combustível mais barato, não é? Para que no final ele obtenha um lucro em relação àquele posto que estava mais caro. Então isso aí é a formação do cartel, né? Onde quebra as características do capitalismo. Outra coisa que a gente tem, por exemplo, no Brasil, é a questão da propriedade privada. É uma característica do capitalismo, que no Brasil a gente não tem propriedade privada, né? A gente tem a propriedade privada entre aspas. Aí você diz, mas professor, mas minha mãe não comprou a casa dela, então se ela comprou é dela. Mas meu pai também não comprou o carro dele, então se ele comprou é dele, é privado, é da gente. Mas não é bem assim, minha gente. Se você não paga o seu imposto, né, o seu IPTU para a sua casa, ou o seu IPVA para o seu carro, que inclusive eu vou pagar o meu segunda-feira, que nada menos do que R$ 1.550 o IPVA do meu carro, né, que é um absurdo que a gente paga e não vê retorno nenhum. As ruas continuam esburacadas por aí. Inclusive, essa semana eu tive que comprar 4 pneus para o meu carro, que foi R$ 1.225 e comprei barato. Né? Então, se eu não pagar o meu IPVA, o governo vai e toma meu carro. Essa semana mesmo eu fui parado na Blitz, na LC, que o cara observou e disse, olha, o seu carro só pode andar na rua até dia 31, viu? Depois pode ser recolhido. Então, gente, qual é a propriedade privada que eu tenho? Que se o governo pode chegar na cara dura e tomar meu carro porque eu não paguei o imposto. Então não é meu. Eu tenho que pedir, não é, através de dinheiro, para o governo liberar que o meu carro possa circular na rua. Então não é meu. Não é? Então se eu tenho uma casa também e não pago meu IPTU, não é, minha casa vai para protesto e aí eu posso perder minha casa. Então é complicado, não é, a gente viver em um bem, né, que a gente comprou com o nosso suor, né, pagou uma fortuna por ele, e que infelizmente se a gente não pagar um imposto, que a gente não vê retorno nenhum em relação a ele, não é, a gente acaba perdendo. Se a gente pagasse um imposto, não é, que realmente a gente via, não é, que esse imposto realmente foi voltado para benefício da nossa cidade, aí sim nós pagaríamos com todo gosto. Mas aqui minha rua não pode chover, não é? Que se chover alaga tudo, a gente fica ilhado, não é? Que infelizmente o imposto ele foi colocado no bolso de outras pessoas, mas para a melhoria da nossa cidade eu não vi nenhum, não é? Então esse regime foi construído a partir da ruína do antigo regime feudal, que vocês sabem que nosso amigo Rogério deve ter falado muito. O regime feudal era um regime onde as pessoas tinham relação direta com a natureza, onde não existia moeda de circulação, ao qual as relações comerciais eram feitas através da troca de produtos, não é? E isso acabaria promovendo o atraso do desenvolvimento, não é, econômico do mundo. Não é? Então,
o regime federal europeu e de forma continuada ampliou-se sua área de influência e de dominação entre os séculos XIV, né, e o século IX e o século XVIII, né, até a partir do século XIX. Tornou-se o modo de produção hegemônico, primeiro na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, e posteriormente, de forma direta ou indireta, em praticamente o mundo inteiro. O capitalismo é um sistema político e econômico mais duradouro no mundo. Atualmente, a liberdade de iniciativa e o investimento de propostas por ele gera o inconsciente coletivo, a ideia de uma modalidade social que pode ser alcançada por todos a partir dos nossos esforços pessoais. Então, não se tem outro sistema econômico na atual conjuntura social do mundo, melhor do que o sistema capitalista. Apesar de existir, claro, uma exploração do homem pelo homem, ou seja, do homem empresário pelo homem trabalhador, mas é um dos poucos sistemas do mundo onde você tem a sua própria liberdade financeira, de você fazer do seu bem entender, diferentemente do sistema socialista, que a gente vai falar dele posteriormente, que é um sistema que deixa você fechado, você de mãos atadas, porque o poder está na mão do governo, nada está nas suas mãos no sistema socialista. Infelizmente, era dessa forma que os governos anteriores brasileiros queriam que nós se tornássemos um país praticamente socialista, com atraso econômico muito grande. A prova disso aí, que o sistema socialista é um sistema que não presta, é o próprio leste europeu, que passou durante o período de Guerra Fria, da bipolarização mundial, sobre esse regime socialista. E hoje é a parte da Europa pobre, que mesmo com o fim dessa bipolarização, o leste europeu ainda não se recuperou desse processo, de sistema econômico que perdurou durante muito tempo, que deixou sob ruínas o leste europeu, assim como outros países que ainda vivem hoje sob o regime socialista, como é o caso da Venezuela, da Coreia do Norte, do Vietnã. São países que não têm um crescimento econômico e, muito pelo contrário, despencam cada vez mais sobre esse sistema. Infelizmente, o Brasil estava indo para esse mesmo buraco, mas, graças a Deus, tiramos do poder esse sistema de esquerda, que diz ajudar o pobre, que eu não vi ajuda nenhuma. O único pobre que conseguiu prosperar no sistema socialista foi o próprio presidente do Brasil, que um dia foi pobre e hoje é um dos grandes milionários, inclusive sua família, na época que estava governando o poder, com o sistema de esquerda. Mas o pobre continuou pobre. Eu sou um cara que viajei pelo Brasil inteiro e, em especial, pelo Nordeste, e verifiquei no sertão nordestino, durante, inclusive, o governo de esquerda, que dizia que acabou com a fome e com a miséria do Brasil. Inclusive, eu me encontrei com crianças caminhando mais de 30 quilômetros sem sandália, com o pé em carne viva, no sertão nordestino, para tentar arrumar comida. E aí eu peguei e coloquei 2 crianças dessas dentro do meu carro e levei até suas casas, que estava a 5 quilômetros de onde eu estava, e fui dando comida a ele até chegar em casa. E para dizer para a sociedade que, infelizmente, a sociedade está dentro de casa e não viaja para ver a realidade do Brasil no interior e afora, e ver que as pessoas estão morrendo de fome, sempre morreram de fome no Brasil. Não teve esse negócio de fome zero,
que acabou com a fome no Brasil, nem com a seca. Né? Encontrei várias cidades, inclusive existe uma cidade no interior do Ceará chamada Massapê, que parecia uma cidade fantasma. Não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, e as casas nem sequer telhado tinha. Então, cadê o sistema socialista que nós tínhamos no Brasil, que estava se formando cada vez mais, que dizia que estava acabando com a fome no Brasil? Ele falava para aqui, para as grandes metrópoles, que as pessoas não viajavam para o interior mais longínquos do país para conhecer qual era a realidade, né, da nossa sociedade desfavorecida. Então, dos males o pior, o sistema capitalista ainda é, dos males o melhor, né? O sistema capitalista ainda é, não é, o melhor sistema de se viver no Brasil e no mundo, até que se invente um que seja bem melhor do que ele, né? Até que se acabe com essa exploração do homem pelo homem, não é? Do homem empregado com o homem empregador. Né? Então, nós temos, infelizmente, que viver com o sistema capitalista. Porque se o capitalista é ruim, o socialismo é bem pior. É bem pior. Não é? Então, temos que conviver com esse sistema. Vamos ver quais foram as mutações do sistema capitalista ao longo da história. Veja só, do século XV ao século XVIII, o mercantilismo promoveu a exploração de riquezas de forma indiscriminada pelo mundo, em busca de acúmulo de metais preciosos e de expandir o mercado consumidor, que nesse caso o mercantilismo nada mais era do que as grandes navegações, né? Que promoveu aí o surgimento também da globalização. Após isso aí, viemos do século XVIII ao século XIX, né, com a Revolução Industrial do Estado e a perda da força do nome da livre iniciativa. Entra em vigor o capitalismo liberal. Né? E aí, consequentemente, as indústrias passaram a se tornar uma concorrência com as pessoas que trabalhavam no sistema artesanal. E aí veio aquela frase, célebre frase, que dizia: se você não pode com ele, junte-se a ele. Então as pessoas deixavam o sistema artesanal, ingressavam-se na indústria, passavam a se tornar pessoas assalariadas, recebendo seu salário a partir do processo de produção. Não é? Aí surgia com isso a maquinofatura, né? Onde as pessoas tinham uma divisão internacional de trabalho, nesse caso aí, com o surgimento da indústria. E aí do século XIX ao século XX, pequenas empresas são engolidas e o capital fica centralizado, monopolizado, no caso. Grandes blocos econômicos passaram a encontrar produção e comercializar bens, né? E aí, consequentemente, o processo de desenvolvimento econômico começou a se expandir pelo mundo, né? Começou a gerar uma produção excedente, e essa produção excedente começou a ser exportada e atrair capital estrangeiro para aqueles países industrializados, não é, que passavam com isso a ter um novo perfil. E na terceira década do século XX, o capitalismo enfrenta sua pior crise, mais uma vez se reestrutura uma maior intervenção do Estado e economia com base no capitalismo keynesiano, ou seja, nesse capitalismo keynesiano, né, o sistema econômico passou a ter uma nova estrutura, né, ao qual as pessoas começavam a interagir de forma mais intensa, economicamente falando. E aí, no final do século XX, o Estado novamente é deposto dos assuntos econômicos, ficando apenas com a função de fiscalizar os trâmites. O capitalismo neoliberal promove a livre circulação de mercadorias e os serviços de capitais. E aí, esse foi todo o processo de evolução e mutação do sistema capitalista ao decorrer do tempo. Né? Então, gente, eu vou dar uma paradinha aqui
Daqui a pouco a gente retorna com a nossa segunda aula e as fases do capitalismo. Ok? Um abraço a todos.